Bom, gente, continuando nesta vibe, e como disse Rodney, para continuar changing our mindset, vamos chamar o nosso próximo painel. E para isso eu chamo a mediadora, Soraya Schutel, por favor. Raquel Stein. Puxa. Falhou o nome aqui. E a Patrícia Bertolini. Olá, Patrícia. Enquanto a Patrícia se acomoda, eu vou apresentar a nossa moderadora, Soraya Schutel. É cofundadora e CEO da Sonata Brasil, consultora de empresas, mentora e coach de empreendedores e executivos, professora da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos, professora da Escola de Você, doutora em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Psicologia Social pela Universidade Estatal de São Petersburgo e tem experiência acadêmica e profissional em mais de 20 países. Recebeu o prêmio na sede da ONU em Genebra por suas pesquisas em educação e desenvolvimento sustentável. A partir desse painel, vocês terão acesso a perguntas via WhatsApp. Eu vou pedir para o Cris colocar no telão o número, vocês podem registrar e enviar ao longo da palestra ou ao término as perguntas que vocês querem. Se puder, mencionando a quem ela é dirigida, por favor. Podem anotar os números, senhoritas e senhores. E vamos lá. Está com vocês, meninas. Okay. Bom dia, pessoal. Que evento extraordinário. Eu não sei vocês, mas eu me inspiro a cada fala. Que lindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meninas do WLM, vocês são demais. Realmente, parabéns pela iniciativa, pela perseverança em continuar com um projeto tão extraordinário como esse. Muito bem, prazer enorme estar aqui com a Raquel, com a Patrícia, que em seguida eu vou apresentá-las. Para a gente se situar numa página, a gente vai falar agora das nossas dificuldades de chegar aos cargos de liderança, ok? Vamos lá? Tem como colocar a apresentação? Perfeito. Então, vamos falar de uma nova inteligência jurídica. Posso levantar? Porque eu não estou vendo todo mundo. E mal de professor é isso, tem que ver todo mundo. Então, pessoal, o que eu quero compartilhar com vocês? Eu pesquiso o tema da mulher líder há alguns anos. E eu fui me interessar especialmente quando eu estava estudando o desenvolvimento sustentável. Tive a oportunidade de estudar no Canadá, em Montreal, junto à Escola de Gestão da Universidade de Montreal. Só que eu, muito metida, acabei estudando também na Escola de Direito desta universidade. Fui fazer uma disciplina chamada Direito Internacional do Direito das Mulheres. E foi uma das disciplinas mais incríveis que eu já estudei na minha vida. Por quê? Porque ali eu entendi o papel da mulher na história da humanidade desde a pré-história. Se a gente não entende a história, a gente não entende o presente. Eu quero compartilhar algumas ideias que eu aprendi, então, nessa universidade extraordinária. Um parênteses, de fato, o Canadá, a gente acabou de ver um vídeo do Sr. Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá. De fato, é um país muito evoluído para as questões de diversidade, de mulheres também em cargos de liderança. Muito bem. Por gentileza, leiam esta frase. Forte. Não vou ler em voz alta porque não merece tanto destaque, ok? De quem é esta frase? Um grande homem, suas ideias contribuem com a humanidade até hoje. Porém, por que eu quis trazer esta frase? Porque a mulher, por séculos e por milênios, ela foi vista deste modo, como um ser não dotado de alma, não capaz, e, sobretudo, caras advogadas e advogados sem direitos. Se a gente não entende essa história, a gente não entende o nosso presente.
O tempo passou e eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa que uma orientanda minha fez sobre comparando os direitos da mulher, comparando Brasil e Suécia, ok? Porque a Suécia é considerada um dos países mais igualitários do mundo. O que a gente tem aqui? 1827, as mulheres podem começar a frequentar escolas. 1879, elas podem ingressar no ensino superior. 1916, o Código Civil submete a mulher ao seu marido em termos legais, ou seja, ela realmente precisa do aval do marido para poder fazer escolhas. 1932, o Código Eleitoral conquista do direito de voto. 1962, direito à herança e guarda dos filhos. 1988, Constituição Federal, marco na defesa dos direitos igualitários. 95, cotas para candidatura política. E 2006, a Lei Maria da Penha. O que a gente percebe nisso? Meninas, é muito recente a mudança. Nós somos uma das primeiras gerações que a gente realmente está tomando a linha de frente. Vejam as nossas avós, a grande dificuldade que elas tiveram. As nossas mães começaram a fazer alguns passos diferentes. Vamos ver a Suécia. 1250. Lei contra a violência que proíbe o estupro e o rapto. 1845, direitos iguais de herança. 1921, direito de votar e candidatar-se a um cargo político. 74, substituição da licença maternidade pela licença parental. Ambos os genitores têm direito à licença. 75, nova lei do aborto entra em vigor. 99, lei que proíbe a compra de serviços sexuais. 2002, aumento da licença parental para 480 dias, sendo 2 meses obrigatórios para cada pai, e 2016, licença parental atualizada 3 meses, ok? Porém, um fato a gente descobriu com essa pesquisa. Mesmo com a estrutura que a Suécia ainda hoje proporciona para as mulheres, ainda atingir cargos de liderança ainda é pouco, na Suécia também. Ou seja, não são só as estruturas que a gente precisa. O que a gente identifica, então? Isso aqui eu queria compartilhar com vocês rapidamente algumas pesquisas minhas de mulheres no movimento sustentável e as nossas contribuições para os 3 pilares. No social, o que a ONU diz? Que as mulheres têm um papel fundamental na promoção da paz. Na perspectiva ambiental, a gente tem que, quanto mais a gente respeitar o feminino, mais a gente vai respeitar o planeta Terra. É belíssimo isso. Isso é o fundador de uma grande escola de lideranças para a sustentabilidade, Satish Kumar, uma escola na Inglaterra. Vandana Shiva já veio várias vezes aqui no Fronteiras do Pensamento, e ela fala que quando a gente compreende a Mãe Terra, a gente também pode começar a compreender o novo papel da mulher. E na perspectiva econômica, a gente tem aí prêmios nobres dizendo da importância das mulheres para o desenvolvimento econômico, como Amartya Sen, Mohamed Yunus, que fundou o Grameen Bank, e o microcrédito. E aqui algumas pesquisas também falando o quanto empresas lideradas por mulheres são mais lucrativas. Muito bem, só que qual é o problema? Que em muitas organizações as mulheres estão cada vez mais em maior número, só que não atingem os cargos de alta liderança. Por quê? Que é chamado isso de teto de vidro. Muitas empresas, meninas, as mulheres cada vez mais são maioria, mas não atingem o topo da liderança. Por quê? Vou trazer algumas das respostas, não são todas, porque é um tema complexo, tá? O primeiro deles é cultural, ou seja, a definição do papel da mulher, a tripla jornada, o machismo, que a gente sabe que está muito frequente na nossa sociedade latino-americana, o tempo da mudança que nós vivemos, é muito recente essa mudança toda. As questões educacionais, ou seja, educar as meninas apenas de uma forma, a gente precisa começar a trazer variedade também na educação das crianças. As questões estruturais, públicas, empresariais, creches, as mulheres depois têm filhos, como vão dar continuidade às creches para as crianças e assim por diante. A nossa importância como mulheres de entender o nosso novo papel. Por milênios, o papel da mulher foi apenas gerar filhos. Hoje, além de gerar vidas, podemos transformar milhões de vidas. A gente pode isso. Nós temos direitos que nos permitem para isso. Só que, além das questões externas, nós temos papéis fundamentais internos.
barreiras internas. E é isso que nós precisamos trabalhar cada vez mais. A nossa autoestima. Nós não precisamos estar 100% capaz, a gente já é capaz. E a culpa, meninas, isso a gente precisa começar a trabalhar. E além disso, nós mulheres precisamos ajudar outras mulheres, por isso o WLM é tão extraordinário. O machismo não está só dentro dos homens. E com relação à culpa, essa é uma pesquisa que eu gosto de compartilhar bastante, da doutora Kathleen McGinn, da Harvard, onde ela pesquisou esse tema aqui, de que muitas mulheres, quando iam para o mercado de trabalho, se sentiam em culpa com relação à educação dos filhos. E achavam o quê? Que estar trabalhando, seguindo a sua carreira, ia gerar distúrbio de aprendizagem, ou que os filhos iam ter algum tipo de distúrbio psicológico. O que ela comprovou nessa pesquisa? Que isso não é verdade. Que as mulheres podem sim ter suas carreiras e podem desenvolver grandes seres humanos. Aos resultados das filhas das mulheres que têm carreira, e aqui sempre um parênteses, respeitando a escolha de toda mulher. Como muito bem disse a Simone, as mulheres têm hoje o direito à escolha. Aquelas que querem estar nos seus lares, desenvolvendo seus filhos, tranquilo, importante que seja uma escolha autêntica e genuína. Olha, então, as filhas de mães que trabalham têm mais anos de estudo, mais chance de conseguir bons empregos e ganham salários mais altos. E os meninos, os filhos das mulheres que têm uma carreira, se mostram melhores pais, capazes de assumir as tarefas domésticas e a criação dos filhos, e para eles é natural que uma mulher tenha uma carreira e autonomia. Ou seja, é fundamental que nós mulheres começamos a compreender o nosso papel no novo milênio. A humanidade precisa de mulheres em cargos de liderança. Precisa. Mas, de novo, nós precisamos de um equilíbrio entre as inteligências feminina e masculinas, que são complementares. Ok? Então, agora, nós temos aqui duas grandes pesquisadoras que vão nos compartilhar suas experiências. A gente tem aqui a Patrícia Bertolin. Estou muito curiosa, ávida para ouvir suas pesquisas. A Patrícia é doutora em Direito do Trabalho pela USP, com pós-doutorado na Fundação Carlos Chagas. Ela é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Mackenzie, em São Paulo, líder do grupo de pesquisa Mulher, Sociedade e Direitos Humanos. É autora do livro Mulheres na Advocacia, Padrões Masculinos de Carreira ou Teto de Vidro, recentemente publicado pela editora Lumen Juris. Patrícia, a palavra é sua. Obrigada, Soraya. Muito prazer estar aqui hoje. Quero cumprimentar a todos e todas e agradecer novamente a Raquel, que é a responsável por ter me trazido aqui, agradecer o convite do WLM. Eu sou uma acadêmica. O que eu venho fazer aqui é apresentar uma parte da minha pesquisa de pós-doutorado realizada entre 2015 e 2016 na Fundação Carlos Chagas, em São Paulo. A Fundação é um centro de excelência em pesquisa e eu tive a sorte de ser aceita para desenvolver essa pesquisa. Eu não preciso aqui explicar o que é o teto de vidro, porque todas nós sentimos, mas eu queria explicar em linhas muito gerais um aspecto da minha pesquisa e como foi que eu desenvolvi essa pesquisa. Eu peguei a classificação do Chambers de 2014, foi quando eu submeti o projeto à Fundação, peguei os 20 maiores escritórios nessa modalidade, Sociedade de Advogados, e retirei da lista aqueles que eram especializados em determinada área do direito. Fiquei com 14. Desses 14, eu tentei entrar nos 14, mas não consegui, só consegui entrar em 10. Depois de um grande problema para conseguir entrar, né? Porque eu não podia dizer assim, olha, vou entrar para pesquisar se as mulheres encontram um teto de vidro, porque nenhum escritório ia me permitir acesso. E como a primeira parte da minha pesquisa era entender o modelo de sociedade de advogados para conseguir desenhar essa carreira, visualizar essa carreira,
Eu dizia assim, sou uma pesquisadora, fazendo um pós-doutorado na Fundação Carlos Chagas, e quero entender as modificações na carreira, na advocacia, das grandes sociedades nas últimas décadas. Então, era uma coisa assim, bem genérica, que não era mentirosa, mas era geral. Foi difícil conseguir entrar, eu tive que mudar de estratégia algumas vezes, até que as primeiras portas começaram a se abrir, e abertas essas portas, eu consegui entrar em 10 daquelas 14 sociedades. Eu realizei 29 entrevistas com 32 profissionais, homens e mulheres, homens principalmente para entender o funcionamento da sociedade, porque a maioria dos sócios fundadores, gestores que eu ouvi, me passaram as informações, me passaram os números, alguns depois de uma grande negociação, né, claro. E mulheres, principalmente, porque eu queria entender os mecanismos para a ascensão e os eventuais óbices que elas teriam ou estariam encontrando. Então, professor é uma coisa muito séria. Eu vou pedir desculpa, mas eu não sei falar desse jeito, eu fico muito desconfortável. Então, eu encontrei um resultado bastante complexo. Ele não me permitia tratar todo mundo da mesma maneira. Os escritórios eram diferentes entre si. Parece que eu mudei a partir do momento que eu me levantei e soltei meus braços. Eu dividi esses escritórios, esses 10 escritórios, em 3 gerações. Foi um critério meu, depois de eu muito pensar a respeito. A primeira geração de escritórios foram aqueles que se formaram entre os anos 40 e 50. Eles, até hoje, tendem a ser mais masculinos e a preferir contratar estagiários e formá-los, desde sempre, para adaptar a sua cultura corporativa. Esses escritórios foram criados nesse formato, ou com essa tendência a assumirem esse formato, em decorrência de um sócio ser um cidadão norte-americano, ou em decorrência de um sócio ter trabalhado na Inglaterra, por exemplo, trazer o modelo para o Brasil. Mas eles chegaram em 40 e 50 e adaptaram o modelo de sociedades de advogados para o Brasil da CLT, CLT 43, advogados e empregados até se tornarem sócios. Até hoje, eles adotam a CLT. Segunda geração de escritórios, a maioria dos escritórios em que eu entrei, tinha uma curiosidade. Num só ano, 4 ou 5 dos escritórios, 4 haviam se formado. E eu comecei a tentar entender o que tinha acontecido no Brasil daquele momento, começo dos anos 80, para que tivesse aberto um mercado tão grande para esses profissionais. Final do regime militar, as empresas transnacionais vindo para o Brasil aberto para o capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, e essas empresas querendo ser atendidas no Brasil da mesma maneira como elas eram atendidas no país de origem. Então, foi bastante evidentes as razões, foram bastante evidentes. E o que aconteceu naquela segunda geração? Começou a surgir a figura do advogado associado. Nem todos usam a CLT, são menos numerosos os que usam a CLT e mais numerosos os que usam o contrato de associação, que é uma outra discussão que eu enfrento no meu livro, mas que não vem ao caso aqui. Terceira geração, eu apelidei assim, na intimidade, entre eu e a minha supervisora, eu dizia assim, professora, são os escritórios do salve-se quem puder. São os escritórios que assumiram esse formato nos anos 90, ou foram criados nos anos 90, 95, meados dos anos 90, privatizações, neoliberalismo, as empresas privatizadas passando todo aquele trabalho para os escritórios, quer dizer, um mercado imenso para esse escritório,
E são escritórios mais flexíveis, são escritórios com menos direitos, são escritórios em que a vida profissional é rápida, é agressiva, os advogados são mais jovens, a carreira é mais rápida e as mulheres ascendem. Essa foi a surpresa que eu encontrei. Elas ascendem em iguais números que os homens. Por quê? Quando eu cheguei nessa conclusão, eu fiquei de mal com a minha pesquisa. Elas ascendem porque, de certa forma, o trabalho é precarizado. Vale tudo. Em nome de uma flexibilização, elas se submetem a determinadas condições de trabalho que os homens não se submetem mais. E foi muito forte isso para mim. Eu fiquei de mal com a pesquisa, fiquei uns 20 dias sem escrever, e a minha supervisora dizia assim: o que você esperava? Você já sabe disso. Você já estudou o outro polo, das mulheres desqualificadas no chão de fábrica. Eu já estive em pesquisa financiada com operárias de indústria têxtil, e você sabe que, quando precariza, abre-se terreno para as mulheres. E não seria diferente. E é isso. Tem uma exceção dos 10 escritórios que eu pesquisei. Era um que nada batia. Era um escritório que chegava para mim, personalista e humanista. Todo mundo dizia alguma coisa desse tipo. Era um escritório onde se podia ter filhos. Era um escritório onde se incentivava o mestrado, se incentivava o doutorado dos profissionais. Aí eu dizia assim: por que ele é diferente? Lá pelas tantas, depois da 4ª entrevista, lá, eu descobri que ele era um dos maiores por conta do faturamento, mas não do tamanho do número de profissionais. Então, ele ainda tem um formato um pouco diferente, de um outro momento, e ele tem muitos professores no staff. Então, ele tem um pouco essa outra cara, e eu não tive outro remédio a não ser tirá-lo, tratar como uma exceção. Eu tratei dele, mas tratei separadamente. O meu panorama foi esse aqui. Divirtam-se. O que está em cinza são os escritórios de primeira geração. Se eu descobrir onde é que eu aperto na luzinha, eu aponto. Aqui, ó, os advogados são empregados. Aqui as mulheres sócias eram 12,8%, mas eram 50% das advogadas empregadas. Aqui eram 37%, e aqui, como empregadas, 55%. Então, a gente pode ver que não existe uma distribuição equânime. Isso porque eu não estou falando do sócio B, do sócio, aspas, que uma advogada me disse, uma das primeiras sócias de sociedade de advocacia. Eu disse para ela assim: o que é o sócio B? Ela: é o sócio de mentirinha, né? Então, segunda geração, vocês vão ver de verde. Aqui são empregados, aqui são associados, aqui são empregados, aqui são associados. As mulheres sócias estão entre 21% e 32,8%, não, 37,5%, mas na base elas são sempre mais de 50%, 60%. E o que eu coloquei em rosa aqui embaixo são aqueles do Salve-se Quem Puder, da terceira geração, onde as mulheres ascendem, olha aqui, 47,9% e 54,5% dos sócios. Então, esses foram os resultados que eu encontrei, obviamente, a partir das informações que o próprio escritório me passou. Uma outra questão bastante importante na minha pesquisa, eu vou passar o que eu já expliquei, isso eu acho importante falar. Apareceu o tempo todo na minha pesquisa assim: não, nós temos sócias. Fala com a fulana, eu vou te indicar a fulana para você entrevistar. Ela é sócia, uma mulher excepcional. Sempre apareceu essa palavra. Os homens não, eles são simplesmente sócios. As sócias são
excepcionais. Isso funciona como um funil, porque nós, as mulheres comuns, aquelas que não se sentem excepcionais, nem vão almejar ascender, né? E aí, quando eu fui fazer, a minha hipótese era padrões masculinos de carreira ou teto de vidro. Mas eu admito, faço a meia-culpa, que eu tinha uma ideia estereotipada de padrão masculino. Eu imaginava aquela mulher de terninho dura, né? O que é o padrão masculino? É minimizar ou neutralizar, de preferência, os efeitos da vida familiar sobre a vida profissional. Eu encontrei esse padrão masculino, muitas vezes de terninho, mas nem sempre, né? Mas sempre tendo que neutralizar essa interferência da vida familiar. Os processos de seleção e promoção não são neutros. Eu tenho uma fala muito interessante, muitas falas, na verdade, no livro, mas tem uma fala que eu acho incrível. Mas não é uma coisa do senso comum. A própria teoria da identidade social, da qual eu bebi, da sociologia, ela vem e nos conta que as pessoas tendem a querer se cercar daqueles que são semelhantes, né? Então, existe uma razão científica para que os processos de seleção não sejam neutros, além do fato de que quem vota são os sócios, e normalmente eles são homens. A culpa, eu achei incrível a Soraya falar disso, porque foi a coisa mais forte que apareceu na minha pesquisa. Olha essa fala. Ontem, no escritório, no lançamento, eu destaquei uma outra fala. Essa é uma fala da E17, sócia do escritório H, 38 anos, casada e mãe de 2 filhos pequenos. Senti muita culpa, principalmente no primeiro filho, porque a gente não lia essas coisas do que é a maternidade na real. Senti muita culpa. Culpa de eu não ser mais suficientemente boa, de eu não ter paciência para ficar 24 horas cuidando de uma criança. Eu falei, Deus, me dai paciência, porque é um dom que eu tenho que aprender com a maternidade. Mas muita culpa de, eu vou perder tudo que eu fiz no trabalho até agora, porque eu vou ficar 4 meses fora. A criança está lá chorando e você está respondendo e-mail. Tá? Então, a culpa apareceu em todas as minhas entrevistas, a retenção das mulheres como um problema, e eu não vou ler a fala está no livro, para quem tiver interesse. Altíssima evasão de mulheres, principalmente no nível pleno, né? Algumas porque querem ter filhos e entendem que isso é incompatível com o esquema do escritório, outras porque já entenderam que não vão ascender. E aí jogam a toalha, vão trabalhar num escritório menor, mas principalmente no departamento jurídico de empresa, onde existe horário, né? Então, é a questão da maternidade. Muitas, eu já estou me encaminhando para finalizar, muitas retardam a maternidade, algumas perdem o momento de ser mães, algumas preferem os escritórios mais flexíveis, como aqueles 2 do Salve-se Quem Puder. 4 escritórios dos que eu entrei tinham programas de retenção de mulheres, ou programa de mulheres, comissão da mulher, alguma coisa do gênero. Só que a maior parte deles, que eu pude perceber, está muito mais preocupada em atender o cliente estrangeiro, preocupado em compliance, do que exatamente promover a ascensão da mulher. Só para vocês terem uma ideia, em um deles eu disse assim, mas vocês fizeram uma Semana da Mulher, porque em março eu estava fazendo entrevista, fizemos. O que vocês fizeram? Conta para mim. Fizemos uma palestra sobre câncer de colo de útero. E um café da manhã para as mulheres. Desculpa, mas não vai ser fazendo palestra sobre câncer de... Não vão bater em mim, tá? Que isso vai ser revertido.
Quais foram as estratégias utilizadas pelas mulheres que eu encontrei na minha pesquisa para ascender? Assimilação do padrão dominante. O extremo disso foi a fala dessa sócia aqui. Ela estava grávida de 9 meses. Ela me disse, o meu plano para a volta, eu perguntei, você está preocupada com a licença maternidade? Você está preocupada de perder seu espaço? Ela disse assim, não, de jeito nenhum. Porque o meu plano para a volta é montar essa equipe. Ela ia criar uma área nova no escritório. Começar muito pequenininha, a equipe vai ser de um homem só, por enquanto, só eu. E tentar gerar um faturamento, gerar uma procura maior dos clientes. Então, assim, chega a ser ostensiva a assimilação do padrão dominante. A escolha de áreas alternativas do direito. Eu descobri que algumas dessas mulheres, inclusive as primeiras sócias de escritórios de advocacia nos anos 70, elas encontraram uma saída se especializando em áreas nas quais ninguém entendia. Direito das telecomunicações nos anos 70, direito digital nos anos 90, direito regulatório nos anos 90. Então, elas foram encontrando, assim, como a água que encontra sempre um espacinho para escoar, né? O networking, né, apareceu como uma coisa que algumas mulheres me diziam assim, não sei fazer, outras me disseram, eu sou a prova viva de que mulher sabe fazer networking. Eu digo para os meus colegas, vem aqui executar e eu vou vender. Então, assim, eu encontrei isso como algo muito importante, as mulheres procurando um método seu de fazer networking, as mulheres sempre muito preocupadas em não convidar o cliente para jantar, porque ele pode interpretar mal, quer dizer, olha aí o nível do quanto essa área, esse espaço é masculino, né? Essa foi a que me disse, deixa que eu vou vender e você vai ficar aqui sentado executando. Eu também sou boa vendedora, só que eu sou melhor executora porque tradicionalmente eu fiquei aqui executando. Uma delas me disse isso, eu acho que as mulheres são menos estrelas. Mesmo as que são, elas são porque elas foram sendo. Não acho que elas fazem questão de ser. Elas são muito preocupadas em levar todo mundo junto. No meu caso, isso gera uma dificuldade de autopromoção. Aí eu ouvi esse tipo de coisa. Ó. A mulher, se ela é elogiada, ela diz assim, muito obrigada, mas sem a minha equipe, sem a fulano, beltrano, cicrano, eu não teria feito nada disso. O homem, se ele é elogiado por um trabalho, ele pode até usar a falsa modéstia. Imagina, que é isso, mas ele aceita o elogio. Então, eu vi muita dificuldade nas mulheres de aceitarem esse elogio. Eu consegui me enxergar. Eu faço isso o tempo todo. O mentoring, o que eu encontrei? O mentoring voluntário, altamente eficiente. Em 4 dos escritórios que eu entrei, ou 5, acabei de contar, tá? Eu encontrei mulheres maduras, sócias, que têm um trabalho de orientar a carreira das jovens, principalmente no momento da maternidade. Uma delas me disse assim, essa fala eu acho maravilhosa, as mulheres se dividem em duas categorias. As que têm o complexo do pão que o diabo amassou e as demais. Aí eu disse assim, o que seria o complexo do pão que o diabo amassou? Eu estou finalizando. Seria, se eu passei, as outras também vão passar. Ela disse, eu não. Se eu passei, é para que outras não tenham que passar por isso. Então, eu acho que aqui está a mudança. Gente, aqui é o ponto. Por isso, eu fiz tanta questão de vir. Hoje, eu estou descoberta na universidade, que a pessoa que ia me substituir foi requisitada pela reitoria. Não importa. Essa pesquisa foi feita para vocês,
para que vocês tenham um retrato para poder atuar nessa realidade. Confirmamos a hipótese do teto de vidro, a não ser naqueles 2 escritórios que eu chamei de salve-se quem puder, né? Mas não vão usar isso, pelo amor de Deus. Isso não é frase que uma pesquisadora use. Essas são condições, aquelas condições precárias de trabalho que favorecem a permanência e a ascensão das mulheres nos escritórios e no mundo do trabalho em geral. A maternidade não é vista com bons olhos. Escaparam frases em entrevistas. O advogado me dizia assim: imagina, no escritório não interessa se usa saia ou se usa calça. Aí, daqui a pouco, na mesma fala, ele me dizia: mas uma hora ela vai ter filhos. Esse foi um advogado de 75 anos, sócio fundador. Aí eu falei assim: é a geração a que ele pertence. No dia seguinte, eu entrevistei um de 39, sócio gestor. Ele me disse assim: se os 2 saírem para caçar, o ninho fica desprotegido. A gerente de marketing segurou a mesa do outro lado, respirou fundo, e eu fiz aquela cara, né? A sério, pesquisador. Os escritórios realizam um permanente e voltoso investimento em tecnologia, mas, em sua maioria, o home office ainda prejudica a progressão na carreira do advogado ou da advogada que o faz. É presumido um descomprometimento com o escritório. Jornada de trabalho, esquece, é algo que não existe, né? Para as mulheres, isso é muito mais complicado por conta da segunda jornada. Nenhuma das minhas e dos meus entrevistados questionou o fato de que as mulheres são tão provedoras quanto os homens hoje e continuam à frente de todo o trabalho doméstico não remunerado. Ou seja, ainda que ela contrate alguém para fazer, é ela que supervisiona. Se o esquema falhar, é ela que tem que improvisar. Ou seja, se a escola chamar porque a criança adoeceu, é a ela que vão chamar. Então, não dá para mudar o público se o privado não mudar. E a última frase, para eles, é de uma júnior de 25 anos. Foi ela que me convenceu a ouvir júniors. Para eles, mulher é como se fosse uma bomba relógio. Eles olham e falam: vai casar daqui a pouco. Vai ter filho. É engraçado. Na minha adolescência, na faculdade, a gente sempre ouvia as histórias de machismo, disso, daquilo, de mulher, e tudo você acha muito teoria. Eu achava tudo teoria, que o pessoal era exagerado, eu era inocente. Hoje eu sei completamente o que é machismo. Essa diferença de carreira que você ouve falar de mulher e homem, você sempre acha que é uma coisa muito teórica, que você nunca vai viver na prática. Mas hoje eu sei exatamente o que é na prática. Sei que existem diferenças e eles preferem o perfil de pessoas que estão dispostas a se dedicar àquilo exclusivamente. Bom, gente, é isso que eu tinha a dizer. Agradeço imensamente o convite e a paciência de vocês todos e todas. Fantástica, Patrícia. Que pesquisa rica. Depois a gente vai debater esses temas, tá? Agora, vamos ouvir a super Raquel. Quem é a Raquel Stein? A Raquel é formada pela PUC, especialista em processo civil pela Associação Brasileira de Direito Processual Civil e mestre em Direito Privado pela URGS. É sócia do escritório Souto Correia Advogados. Traz no currículo o reconhecimento conferido pelos principais guias nacionais e internacionais. Foi listada em 2016 como uma das 20 Inspiring Women in Law na América Latina pela publicação inglesa Latin Lawyer e figurou 2 vezes como candidata ao prêmio do Chambers Women in Law Awards Latin America e é atual presidente do Women in Law Mentoring Brasil. Muito bem.
Obrigado a todos e todas. Maravilhoso estar aqui à frente e com um painel incrível como esse. Para mim é triplamente emocionante. Vou contar para vocês a história da Patrícia. Como é que eu descobri ela? Porque eu descobri ela. Eu estava preparando a pesquisa, que em breve nós vamos saber, e eu peguei porque não existe material sobre isso no Brasil. Nos Estados Unidos tem tratados escritos sobre isso. Na Europa, até em outros países da América Latina. No Brasil, nós temos números muito legais sobre faculdade, inscrição na OAB, daí de repente somem os números. Não tem mais pesquisa. O que aconteceu? A gente tem o nosso dado empírico. Mas eu venho de uma casa de 2 pesquisadores e me veio uma gana e uma vontade de conhecer as entranhas desse bicho, como a Patrícia fez de uma forma magistral. Obviamente, nós não temos nem a competência, nem a técnica delas, mas nós fizemos uma pesquisa aqui do sul do Brasil. E eu vou pegar a questão dos guias, que eu acho uma questão super importante. Como é que surgiu o WLM, como é que surgiu toda essa inquietação? Foi a partir de um ranking que saiu do sul do Brasil há 4 anos, foi pela primeira vez, e que só tinha uma mulher no sul do Brasil inteiro. Eu liguei para a editora, na época, e ela disse, não, mas faltou alguém? Eu disse, não sei, a gente não se conhece muito, não consegui pensar, talvez alguém de direito de família, não, juíza. Eu mesma me senti numa posição que eu não conseguia nomear aquelas mulheres fantásticas que estavam aqui no sul do Brasil. Eu disse, meu Deus, temos que fazer alguma coisa. E o porquê que nós precisamos de uma nova inteligência, eu acho que vai ficar absolutamente clara ao longo do dia de hoje e ao longo dessa pesquisa que nós vamos trazer e explicar para vocês, além da construção desse fórum, do encerramento do 2º e do 3º, nós assumimos esse projeto que eu espero que seja um que se repita ao longo dos anos, que é uma pesquisa aqui no sul do Brasil. Vamos lá, então. O que nós temos de dados hoje? Nós temos que ali entre as décadas de 90 e 2000, aqui eu estou pegando a OAB Federal Nacional, nós temos uma dobra no número de mulheres inscritas na Ordem dos Advogados. Fantástico, o Rodney falou, cara, está entrando uma mulherada, incrível, que a gente não tem o problema ou a situação que eles têm de mulheres na área da tecnologia. Entre 2006 e 2016, a gente ficou oscilando, porque varia um pouco o número cada ano, entre 44% a 48% de inscritas. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda não chegamos a 50%, mas estamos muito próximas. E a questão é a seguinte, o que é o futuro? Será que nós vamos ultrapassar o número de homens inscritos? Será que nós vamos ficar 50-50? E esse é um número incrível e super importante? Legal. O que acontece naquele dia seguinte? Na minha época, não podia fazer essa OAB antes de se formar. Agora já pode. Mas, enfim, me inscrevi na OAB, estou com a minha carteirinha. O que eu vou fazer agora? Para aquelas que estão na iniciativa privada. Daí eu fui atrás de dados, como é que são esses números em alguns outros países, para a gente ter uma noção. Nos Estados Unidos, hoje, nós temos uma pesquisa da ABA, que é da American Bar Association, eles fazem essa pesquisa que um dia eu espero ver aqui no Brasil há mais de 20 anos, tem 18% de sócios de capital nos escritórios dos Estados Unidos. Tá? E disseram, não, mas é uma questão de tempo, porque as mulheres entraram recentemente no mercado, mudou as coisas. Só que, após 1981, em que, em tese, essas barreiras já não existiam mais, o grau de promoção de homens ainda era de 17% e das mulheres de 5%. Então, é uma questão percentual, não é uma questão. Então, obviamente, aí tem vamos entender o que está acontecendo aqui. E eu peguei a Argentina como um outro exemplo também interessante, que é muito próximo, ainda mais nós aqui gaúchos, dos Pampas, todos nós nos consideramos um pouco gaúchos, de entender que a situação lá, aqui nos nossos vizinhos e na América Latina também é muito parecida. A Argentina teve um pulo bem grande, de 12% para 19%, e dos 50 maiores escritórios da Argentina, esse número é de 2016, nenhuma mulher era fundadora desse escritório. E eu aposto com vocês, a gente não levantou esse número quando nós estávamos fazendo a pesquisa aqui, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, nesses escritórios, muito difícil que fosse uma daqueles
núcleo central. Então, são uma série de fatores. E, de novo, nós não estamos falando de escritórios fundados em 1950. Aqueles realmente eu consigo entender essa ausência de mulheres. E, ao longo dessa pesquisa, a gente tem aí claramente uma feminização na base da carreira de advocacia. Ixi. Então, a gente tem pouquíssimas, para não dizer nenhuma, ou para não dizer só a pesquisa da Patrícia, sobre o que acontece com as mulheres nas suas carreiras em escritório de advocacia. Então, a gente teve essa missão ousada, a gente teve aí um grupo de guerrilha do WLM, que a Giovana Macedo, a Luciana Quixino, a Mariana Amaral, eu envolvida, e a Renata Comim, que se juntaram comigo para montar um questionário e uma pesquisa. Mas mais que isso, nós fomos chatas. Se vocês receberem um e-mail nosso cobrando pesquisa, contato, nós fomos atrás de respostas. E é isso que nós conseguimos. A nossa meta amostral eram 55 escritórios de advocacia que têm uma sede ou uma unidade física no Rio Grande do Sul ou no Paraná, certo? São escritórios listados no ranking Chambers e ou na análise. Por que a gente não ficou só no Chambers? Porque era uma amostra muito pequena. Nós queríamos mais, né? Patrícia, cliente orientadora, chega, aquela, não, eu quero mais. Então, nós chegamos a 55 escritórios. Não é uma amostra perfeita, eu não tenho dúvida que existem muitos outros escritórios muito competentes, mas a gente, e isso foi ainda antes de ter o livro da Patrícia, mas para tu ver como a gente estava alinhada, buscamos escritórios full service, ou seja, que tinha esse viés mais empresarial e que se diziam ou que dizem ter alguma coisa de gestão. Que resultados nós conseguimos? E aqui não só graças ao nosso grupo de guerrilha, mas todo o WLM. Todo mundo se empenhou em... Você conhece alguém naquele escritório? A gente abriu a lista e disse, quem é que conhece? Botamos no Google Docs, quem é que conhece quem desses escritórios? E nós fomos, um a um, pessoalmente, corpo a corpo, conseguir estas respostas. Mas, que nem a gente aprendeu com a Patrícia e com outros pesquisadores, a gente deu a oportunidade para esses escritórios ficarem anônimos. E assim, eles vão ser apresentados, para eles terem esse conforto de poder compartilhar esses dados conosco. Esses 32 escritórios que responderam têm quase 2.800 advogados. Ou seja, nós estamos falando dos maiores escritórios do Rio Grande do Sul e do Paraná e de um corpo de advogados que vamos chamar aí, não vou dizer elite, mas vamos dizer muito bem colocados profissionalmente. E aí nós temos nosso primeiro resultado, que eu acho interessante a gente parar para olhar. Uma coisa importante para dizer, alguns escritórios nacionais ou que não foram fundados no Sul fazem parte da pesquisa, e eu não tinha como perguntar para eles, me passam números só da unidade do Sul, porque ele é um todo. E a gente achou ruim dissociar aquele todo apenas da região Sul. Os números são muito parecidos com aqueles que a Patrícia encontrou, até me surpreendeu positivamente, uma média de 33% de sócias de capital, não sócia de mentirinha, nós fizemos essa ressalva na pesquisa. 67% de homens como sócios de capital, e na base, ali, associados, se a gente fizesse a divisão ali entre sênior, eu estou para apostar com vocês que teriam poucas mulheres sênior, seria mais na base júnior e talvez pleno. E estagiárias também já em franca maioria. Mas a questão é a seguinte, eu não posso afirmar para vocês que isso está assim há 5 anos ou há 10 anos. Mas a tendência, olhando pesquisas de outros países da América Latina, é que isto é uma realidade que vem se perpetuando, pelo menos, nos últimos 5 a 10 anos. E é o que a gente gostaria, nos próximos fóruns e nos próximos anos, poder acompanhar esses números e ver se, de fato, estamos mexendo a ponteira aí, nessa situação. Boas notícias, fantastic, viu? Às vezes a gente fica de mal e às vezes a gente fica de bem com as nossas pesquisas. A gente perguntou, pega os teus advogados, quem são os top 10% de remuneração. Se o teu escritório tem 100 advogados, pega aqueles 10 com a melhor remuneração. Eu me surpreendi positivamente que o número era, inclusive, maior que a média de sócias, ou seja, 40% de mulheres ganhando bem. Obviamente, a gente não
pôde fazer uma pesquisa detalhada, nenhum escritório ia abrir para a gente a questão da remuneração, mas me chamou a atenção que, pelo menos nos altos escalões, talvez porque elas são muito competentes, talvez porque elas tenham aberto mão de muitas coisas, enfim, não temos como saber. Mas eu acho, já me dá um certo alento este número. Eu confesso para vocês que eu achava que ele ia ser pior. Outro número que me chamou a atenção, mas que eu não trouxe aqui, porque eu achei que ia cansar muito vocês essa coisa de gráfica, é o número de turnover. O número de mulheres... Ai, meu Deus. Calma. Demitidas ou que saíram voluntariamente, muito maior que o dos homens. Quase 2/3. Neste ano, em um ano, nós temos um recorte aqui. Então, é uma coisa que nos chama a atenção. Por que elas estavam saindo? Será que era, enfim, por uma questão familiar? Será que era porque elas não eram valorizadas? Sei lá, enfim... Quando nós temos uma diferença tão grande, não pode ser algo simplesmente deixado ao acaso. Esse slide aqui eu acho bem significativo. Dos 32 escritórios que nos responderam, 2 deles têm regime CLT e eles não foram considerados nesse gráfico. Ok? A gente perguntou para eles: quantos de vocês têm uma política formal sobre licença maternidade? Nem perguntei se era remunerada, não. Ano que vem nós vamos perguntar. Vocês estão rindo? Vários vinham nos comentários: não, nós temos um arrangement muito flexível, a mulher pode decidir como é que ela quer fazer. Ontem, na palestra, veio uma das estagiárias de um outro escritório veio me comentar. Disse, o sócio da minha área disse que assim, ó, gravidez é que nem doutorado. Eu tenho que pensar, me organizar, vou ficar um tempo ali sem receber, né? E depois eu volto para a profissão. Só que é um doutorado infinito que não termina nunca, né? É fantástico isso, né? Então, assim... Tem CNPq? Não tem. Não. Então, assim... 73% dos escritórios pesquisados não tem uma licença maternidade clara, definida. Vocês vão dizer, mas precisa ter no papel, Raquel, que besteira isso. Hoje, formalidade, né? Globalização, manda um WhatsApp. Não. Não é uma coisa que é fácil para a mulher, não é fácil para o escritório, não é fácil para a equipe. Ter um mínimo de previsibilidade de como isso vai acontecer é fundamental. E eu não tenho dúvida que os escritórios que têm isso têm um maior grau de retenção das mulheres, que as mais jovens se veem construindo uma carreira num lugar como esse, que aquela jovem de 25 anos, poxa, o escritório pelo menos se preocupou em fazer essa pesquisa. Eu não vou contar para vocês que naqueles que efetivamente têm licença maternidade, às vezes tinha licença assim, de 2 meses, 3 meses, mas eu já acho ótimo ter algo. Bom, é este o prazo que eu tenho com maior flexibilidade, esse é o prazo que eu tenho para ajustar minha remuneração. Fizemos outra pergunta. E licença paternidade? Teve gente que riu quando eu perguntei. Falando sério. Uma paternidade para quê? O homem não amamenta. Porque eu me organizei, fiquei com meu filho, a minha esposa, 1 mês. Legal. E quem não pode financeiramente fazer isso? E o estigma dessa pessoa? Cara, o que tu está fazendo aí com a tua mulher em casa? Então, assim, já é baixo o número de licença maternidade. Licença paternidade, eu quase tenho que dar um troféu para esses escritórios que têm, apesar de não ter regime CLT, que é, a partir disso, uma obrigação, e por isso que a gente nem discute. Então, assim, aquilo que a Patrícia falou, fazendo full circle, é que enquanto a gente mantiver... Não, o que é privado, o que é da família, o que é da seara privada desses advogados, eles têm que resolver lá. Isso aqui não tem nada a ver com o escritório. E esses números mostram isso, que eles não querem ter nada a ver com a seara privada dos advogados. Ela que se organize, é que nem doutorado. Ou, que nem uma fala fantástica que teve de um advogado que disse, não sei o que acontece, elas ficam 4 meses fora sem receber, depois elas saem, ficam desmotivadas e saem. Não sei, dá vontade de perguntar para ele, cara, se tu ficasse 4 meses sem receber, como é que tu ia se sentir? Valorizado por aquela instituição em que tu trabalhas? Hein? Acho que não. Então, assim,
4 meses no universo de uma carreira é algo curto, se nós formos pensar. Mas é que é visto com estigma tal. Não só esses 4 meses, mas aquele vez que ela saiu mais cedo para buscar no colégio, aquela vez que, enfim, que ela ficou fazendo home office porque o filho estava doente. Ou seja, a partir do momento que a gente não começar, nós mesmas, eu sou a mais Master Plus top feminista. E, às vezes, eu me dou conta que, se a gente não trouxer isso para o presente, para a consciência, é por isso que, hoje à tarde, por favor, a palestra da Regina Madaloso é indispensável. Quem não conhece ainda, quem não estudou vieses inconscientes, é o seguinte: você tem um cérebro, você tem preconceito. Porque os vieses não tratam só disso. Isso aqui é uma coisa assim, na cara, assim, escrachada. Tem coisas muito mais suaves que estão no undertone, que estão por trás de tudo isso e todos esses dados dessa pesquisa. Uma pesquisa, para não dizer que a da Patrícia era a única, tem uma outra que, vamos dizer, que se chama o Trickle-Up Effect, que é aquilo que eu falei no início. Não, mas, gente, calma. Vocês, em 1932, só vocês ganharam um voto. Lei Maria da Penha, um troço recente. Mulheres, imagina, a geração de vocês têm que ter calma. Quanto tempo? Isso não está evoluindo. Isso aqui daqui, nossa, na próxima geração já está resolvida. Só que não. Só que não. Essa pesquisa da Bonelli é incrível porque ela pegou advogados formados na mesma época, ela pegou uma amostra, metade homens, metade mulheres, ela escolheu aleatoriamente, todos formados na mesma época, dentro do mesmo grupo. E, neste grupo, com este controle, ainda assim, os homens eram sócios, 34%, e as mulheres, 20%. E se a gente pega números de direito comparado, que, infelizmente, nós não temos números aqui, mas eu espero que, ao longo dos anos, a gente possa construir isso, nós estamos falando de uma progressão aritmética e não geométrica. Se nós temos esses números hoje, em um aumento médio de 0,5% ao ano das posições que as mulheres vão conquistando nas posições de liderança, a gente vai demorar ainda uns 70, 80 anos, considerando um cenário bem positivo, que 0,5 eu estimei ainda por cima. E existem várias pesquisas, a própria McKinsey fez um estudo fantástico, chama Women Matter, ou Diversity Matters, agora não me lembro, que também eles estimam que, para o mundo corporativo, os números são muito semelhantes. Ou seja, nós não estamos piores ou melhores, ou enfim, nós estamos nesse contexto. Eu vou voltar para a palestra, Rodney. O que nós vamos fazer sobre isso? Bom, nós estamos dedicando hoje várias horas para pensar e discutir esse assunto. Mas o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã para mudar estes números? Para a gente pensar. Então, eu instigo todos a estudar o assunto. E eu tenho o prazer de anunciar que nós trouxemos um carregamento escondido dos livros da Patrícia. Eles estão na secretaria. Depois, quem tiver interesse em comprar, nós vamos ter ali disponíveis. É incrível, vale a pena. Eu sou suspeita, eu sou muito fã. Eu fui a primeira. Eu acho que eu devo ter sido assim, a editora, quem é essa louca? Antes de ela lançar, eu mandando e-mail para a editora, preciso do seu livro. Então, eu vou encerrar aqui hoje dizendo um muito obrigada a todos vocês, ao painel, às minhas colegas incríveis do WLM, ao nosso grupo de trabalho dessa pesquisa, e eu espero que nos próximos anos a gente pode trazer esses dados, uma melhora. Vou dizer que eu sou uma pessoa copo meio cheio, mas se nós não fizermos nada, se nós não tomarmos ações proativas, nós vamos demorar. As netas da minha filha tem 3 anos hoje. As netas da minha filha talvez comecem a ver uma mudança. Não precisa esperar tudo isso, né, minha gente? Muito obrigada. Inspiradora. Que riqueza de dados, pessoal. Bem, agora a gente vai iniciar um breve momento de debate, discussões. Por gentileza, para aqueles que tiverem alguma pergunta, podem encaminhar para este número, que eu estou com ele
aqui na minha frente, mas enquanto as perguntas não chegam, a gente tem só uma. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ambas. Temos muitos desafios pela frente, apesar de esse ser um grande exemplo de que já estamos mudando essa realidade. Minha pergunta para a Patrícia e para a Raquel é: que conselho prático vocês dariam, como pessoas, não só como pesquisadoras, para os escritórios jurídicos, para os líderes, fundadores, o que fazer na prática, e para as mulheres que querem ascender? Uma dica eu já tenho, tá? Porque um dos dados que a Patrícia nos trouxe aqui é a tripla jornada. Meninas, marido não ajuda, marido é parceiro. Começar a dividir tarefa, minha gente. Se a gente começar a assumir tudo, é impossível. Senão, no final, a gente se desgasta, se estressa e nunca teremos tempos para si mesmas. Então, só uma reflexão. Então, para as duas, que dica prática para os escritórios e para as mulheres. Afinal, a humanidade precisa de mais mulheres em cargos de liderança. Não é só uma questão de um escritório. Pela nossa forma de liderança, pelo equilíbrio que a humanidade precisa. Então, vamos lá. Quem quer começar? Ok. A minha resposta não é para os escritórios, a minha resposta é para a sociedade, né? Para os diversos espaços. Eu fui a primeira vice-diretora da Faculdade de Direito do Mackenzie. Nós já tivemos na universidade 3 reitoras, mas nunca tivemos um diretor, uma diretora, e nunca tínhamos tido uma vice-diretora. E eu sou pesquisadora, como eu acho que todo mundo aqui conseguiu perceber, eu não sou gestora. Mas eu me vi numa situação em que eu precisei estar na gestão, e nós, mulheres, acabamos dando conta do recado, ainda que nós adoeçamos, né? Então, eu acho que tem o aprender a respeitar, por exemplo, o corpo, porque a gente puxa pela máquina, né? Mas o meu diretor, quando ele me chamou, ele me disse assim, ele fez uma brincadeira, na época, Michel Temer era só o vice-presidente, ele me disse assim: você vai ser a minha vice-diretora? E eu falei: não, professor, eu sou pesquisadora, sou professora, sou acadêmica, não sou gestora. Ele: não, você vai ser, e eu vou gerir com as mulheres. E depois da terceira vez que eu disse não, da segunda vez que eu disse não, ele disse assim: não penso em outro nome. Eu falei: quer saber? Ok. Vamos junto, é causa. A gente era uma gestão de oposição, a gente quis mudar os rumos da faculdade. Eram os mesmos rumos há 30 anos. Então, eu falei: ok, vamos lá, vou bancar. Irresponsavelmente, deu certo, que bom. As pessoas me pulavam. Os homens, principalmente os desembargadores, os promotores, eles me pulavam e iam falar direto com ele. E ele dizia assim: não, conversa lá com a professora Patrícia, ela traz para mim o que ela achar que deve. E ele dizia para mim: vou ensinar esse pessoal a trabalhar com mulher. Então, eu acho muito importante a parceria dos homens. Eu não excluo os homens. Eu tenho uma disciplina, Feminismos, Estado e Direito, no programa de pós-graduação e no doutorado em Direito Político e Econômico. E, com muita alegria, nós temos alunos que copiam, que querem aprender. Alguns estão começando no feminismo, nos feminismos. E isso é maravilhoso. Então, primeira questão, nós não queremos subalternizar os homens, não é isso. Nós queremos compartilhar. Nós queremos contribuir com o que nós temos para dar, né? E nós temos para dar. Então, eu acho que todos aqueles que decidiram gerir com as mulheres foram exitosos. Ousem empresas, ousem escritórios, né? Eu acho que é isso. Quem sou eu para dar conselho para o escritório? Obrigada.
vou falar rapidamente, até para nós termos tempo para as perguntas. Eu não poderia terminar minha fala aqui sem falar da Sheryl Sandberg. Ela é minha maior inspiração. Eu sou muito fã do trabalho que ela faz. E ela fala uma coisa muito clara. Ela fala, não saia antes de sair. Esse é um conselho que eu dou para todas. Se você está pensando em fazer doutorado de verdade, ou maternidade, ou seja qual outro projeto que for, não deixe de assumir projetos e coisas que te motivem, que te inspirem, que te façam o olho brilhar. Não, eu não vou aceitar isso, porque depois, quando eu tiver tal coisa, eu não vou conseguir. Porque depois, quando... Não estou dizendo que tu tem que aceitar, aceitar, aceitar e não dizer não. Estou dizendo aceitar as coisas essas que te energizam. Porque depois, quando tu voltares, seja por que motivo for, ou tu vai voltar para algo que tu ama, que é algo que te energiza. E isso não tem valor. Chegando várias perguntas, vamos lá. Temos alguns minutinhos ainda, né? Joia. Para Patrícia, tá? Aqui uma breve discussão sobre a criação de cotas, tá? Para conselhos, presença de mulheres em conselhos. Na sua opinião, instituir metas autorreguladas ou cotas instituídas por lei pode ser um caminho para mudar o cenário nas empresas e, por consequência, na sociedade de advogados? E como fica a meritocracia nisso? Olha, a discussão da meritocracia ela é muito complicada, porque falar em meritocracia quando uma parte daquela população, daquele público, está excluído dos espaços de poder, é fácil, né, para manter as coisas como elas estão. Eu, inclusive, acho que o maior problema que eu encontrei na minha pesquisa, ele reside na meritocracia, naquelas mulheres que ascendem e incorporam esse discurso meritocrático e dizem, se eu ascendi, outras também podem. E puxam a escada para que outras não subam. Então, assim, eu, em princípio, eu era contra, mudei de opinião, eu, em princípio, sou favorável às cotas para a inclusão de representantes de minorias, de membros de minorias, em todos os espaços. Porque aí você vai me dizer, num conselho de empresa, ok, eu tenho uma cota para mulheres, mas quem garante que ela vai ter uma participação feminista? São duas coisas diferentes. Uma coisa, se ela tiver uma participação feminista, tanto melhor. Mas se ela não tiver, a mera presença, o fato da gente se acostumar a ver mulheres nesses espaços já é fundamental. É a mesma lógica da cota para negros nas universidades. O nível da universidade vai cair. O Mackenzie ouviu muito. O Mackenzie vai cair porque aderiu ao ProUni. Foi a primeira universidade a aderir ao ProUni. Pelo contrário, a avaliação dos ProUnistas é melhor do que a dos alunos regulares. Por quê? Porque é só a questão do acesso. Eles só tinham o acesso inviabilizado. Uma vez lá, eles se matam para atender os requisitos e acabam se superando. Não importa se a formação... Aí a gente corre atrás de se é preciso atender alguma necessidade especial. Então, a gente precisa desconstruir essa coisa de mas não é meritocrático, né? É só o acesso. Depois vem o mérito. Pergunta do Milton, muito interessante. Para ambas, tá? Como gerar um ambiente favorável para que as mulheres não só tenham mais efetivamente, mas, sintam a liberdade de manifestar suas opiniões livremente e contribuir para o progresso na carreira e também o ingresso no quadro societário? Ou seja, como construir esse ambiente para que as mulheres se expressem, falem e possam crescer num ambiente? Bom, vou ser meio xiita, mas eu acho que eu preciso ser. Tolerância zero com relação a piadinhas, gracinhas. Eu acho que, a partir do momento que o espaço se propõe a ser inclusivo, se propõe a ser diverso, ele tem que ser diverso de verdade, não só na fachada. Então, começa com uma lógica de que, aqui dentro, não existe espaço para esse tipo de questão, porque as grandes questões estão na desvalorização da mulher.
né? Então, assim, eu ouvi muito. Uma vez um chefe meu me disse assim, numa reunião de trabalho, a questão de gênero está resolvida pela Constituição de 88. Eu olhei para ele e disse assim, para quem? Aí, a minha disciplina de pós não formou naquele semestre, turma. Eu organizei um livro, Mulher, Sociedade e Direitos Humanos, que tem o nome do meu grupo de pesquisa hoje. 38 mulheres de diferentes áreas do conhecimento escrevendo sobre a condição da mulher. E aí, no final da organização, ele me ligou um dia e me disse assim, Clarice me falou que você está organizando um livro assim, assado. Eu quero escrever. Eu falei, não. Eu falei para ele assim, não vai rolar. Não vai rolar. Aí ele me disse assim, como? É um livro sexista? Quer dizer, quando eles excluem as mulheres dos espaços, não é sexismo. Mas quando... Aí, um dia, fizemos um chá para assinar o contrato, porque eram 38 mulheres. Eu não podia sair atrás das 38 para colher a assinatura do contrato com a editora. Eu falei, vamos fazer alguma coisa que a gente reúna a maioria. As que eram de fora de São Paulo, depois eu mandaria. Tinha do Amazonas ao Paraná. Eu tinha autoras. Não consegui na época, mas agora eu já tenho, gente, no Rio Grande do Sul. Então, aí, eles ficaram, os homens da universidade ficaram ofendidíssimos. Você vai àquele chá sexista? O reitor convocou a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, ela prefaciou o nosso livro, para uma reunião, e ela disse assim, agora eu não posso, tenho um chá com as meninas do direito. Então, assim, vamos respeitar esses espaços, vamos respeitar e coibir esse tipo de repressão que não é democrático. Só para fechar essa questão do ambiente, eu acho que ter discussões, promover eventos, mentoria é uma coisa incrível, reversa, inversa, de cabeça para baixo, seja como for, reunir esses espaços, ou seja, aquele café da manhã, ok, não é suficiente, mas só de fato de ter um café da manhã das mulheres de escritório, estar lá conhecendo, tu é do direito regulatório, o que tu faz, daí quando eu tiver, ou seja, são coisas pequenas, mas é um conjunto, não é só institucional e também não é só pessoal das mulheres. Esses dois âmbitos têm que se cruzar. E não só sobre câncer de colo de útero, né? Disseram que acabou o tempo. Dá tempo? Mais uma? Não pode. Ok. Cortaram a gente. Beleza. Tem várias perguntas aqui importantíssimas, mas não deu. Depois a gente responde. Gostaram, pessoal? Sim! Obrigada, meninas! Pessoal, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, de 15 minutos, cafezinho, esticar as pernas e entregar os fones de ouvido quem buscou para a tradução. 15 minutos, gente.